Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Sejam todos muito bem-vindos. E fenômenos estranhos estão acontecendo aqui no estúdio, né? A gente falou no último programa que os fenômenos tinham cessado, fenômenos físicos, mas existe algo estranho acontecendo, barulhos esquisitos. Acreditamos que o Pablo possa ser médium de efeito físico, Paulo Renato. Seja bem-vindo. Deus nos abençoe, nosso Senhor Jesus nos dê a autoridade necessária. A questão é com o Pablo. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Deus nos conduza, coitado do Pablo. Estamos aqui juntos para estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, hoje com fenômenos estranhos no estúdio. Estamos aqui com o nosso operador, o chefe aí da operação, nosso Pablo, que parece estar bem carregado hoje, o Paulo Renato. Não sei, desde que ele sentou ali, tudo começou a acontecer. Espero que eu não caia da cadeira. Sejam todos muito bem-vindos, então. Paulo Renato está saindo disfarçadamente para pegar um chazinho. E nós estamos aqui na segunda parte, no capítulo 2, que trata das manifestações físicas das mesas girantes. E hoje vamos dar início ao item 63, na leitura de Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante, ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de centro se mova. Por quê? Porque o que vai contribuir nisso tudo é o fluido eletromagnético do médium e a interação com os espíritos que estarão atuando nessa contrapartida nossa, para desencadear o fenômeno. Nós lemos o item 63. Que é exatamente o primeiro parágrafo. Maria de Fátima Miranda, essa questão que nós comentamos no programa anterior, que não necessariamente um grande número de médiuns vai fazer com que a mesa se mova. Às vezes, um médium, você vê que a chegada do Pablo hoje aqui produziu fenômenos bastante estranhos. Vinícius Chavalizem. Então você vê que Kardec comenta aqui que no caso, uma só pessoa, ele diz até uma criança, pode fazer com que uma mesa de 100 quilos se levante. Eu me recordo, já contei aqui em outras oportunidades, o caso estava na faculdade ainda, né, isso deve ter aí uns 13 ou 14 anos, e uma companheira, né, estudava comigo, muito católica, estava fazendo psicologia, até a faculdade que eu estava era uma faculdade católica. Ela me procurou no final de uma aula e aí perguntou assim: Eduardo, você é espírita, não é? Eu falei, sou. Ela falou bem baixinho, né, para ninguém escutar. Ela falou assim: eu estou com um problema e eu não quis falar com o padre porque ele pode achar que eu estou louca, algum problema assim. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, na minha casa está acontecendo coisas muito estranhas. Eu falei, mas o que está acontecendo na sua casa? Ela falou assim, os objetos se movem, o ventilador, mesmo sem estar na tomada, ele fica girando, né, sem ter vento, sem ter nada dentro de casa, a televisão liga sozinha, e eu não sei o que fazer. Eu pensei em conversar com o padre, mas o que ele vai pensar de mim?
que ele vai achar que eu tô, né, que eu tô endemoniado, alguma coisa assim. Ela era muito... Mas não era aquelas católicas do dia a dia que nós... Pessoas normais, ela era muito assim, medrosa. Ela é uma pessoa tensa, com muito pouco conhecimento. Então ela ficou muito constrangida, achando que ela poderia ter problemas com o padre, né? E aí eu falei com ela assim, eu poderia fazer uma visita na sua casa para a gente conversar melhor sobre isso. Aí ela concordou, né, em que eu fizesse lá a visita. Nós marcamos, eu fui até a casa dela e o que eu percebi? Que o filho dela, que tinha uns 10 anos, aparentemente era ele quem doava a energia, o fluido. Por quê? Eu perguntei a ela assim, esses fenômenos ocorrem geralmente na presença de quem? Aí ela se tocou e falou assim, engraçado você perguntar isso. Normalmente só ocorre quando meu filho está. Eu estou lembrando dessa citação de Kardec da criança aqui. E aí eu conversei com ela o seguinte, falei, ó, a senhora vai fazer o seguinte procedimento, a senhora vai se reunir toda noite com a sua família, a senhora, seu marido, seu filho, e vocês vão fazer o evangelho no lar. Né? Como vocês são católicos, vocês peguem a Bíblia, vocês abram em algum salmo, abram no Novo Testamento, leiam uma passagem, façam as orações, né? Todos conversem, seu filho tem que estar presente. Eu acredito que esses fenômenos vão cessar, né? Vamos observar. E aí ela começou a fazer, e uma semana depois, mais ou menos, ela me procurou novamente na faculdade e falou, Eduardo, é impressionante, nunca mais aconteceu nada. Desde que nós começamos a fazer o estudo da Bíblia, dentro de casa não aconteceu. O meu filho participa ativamente, era um menino muito inteligente e fazia comentários, enfim, eu acho que os espíritos justamente permitiram o fenômeno para que eles se unissem mais enquanto família e dessem voz ao menino. E o menino começou também a falar na igreja, com 10 anos de idade, e todos ficavam impressionados na igreja com a participação dele, enfim. Nenhuma gaveta mais abriu, o ventilador não aconteceu mais nada, a televisão não ligou mais, os fenômenos cessaram. Que é o que Kardec diz, né? Que às vezes uma criança, e esse menino aparentemente trazia com ele uma missão, dentro da área evangelizadora, a princípio na Igreja Católica, e como a família não estava atenta às necessidades dele, os espíritos permitiram o fenômeno físico para chamar a atenção, para trazer o medo, porque pelo medo ela foi buscar ajuda e teve toda uma transformação dentro daquele núcleo familiar. Pois é, né? E eu não vi nenhuma gaveta abrir. Que eu fui na esperança de ver alguma coisa. Eu falei, vamos ver se agora eu enxergo alguma coisa. Eu falei, eu vou lá ver. Deu sorte. Não abriu gaveta, não abriu nada. O fenômeno é para você ir lá e de alguma forma o problema não é quando a gaveta abre, é quando ela vem na sua direção. Eu podia ver, mas eu tava igual o Kardec, querendo ver alguma coisa acontecer, né? Queres que te dê umas pedradas, lembra? Aquele Kardec falou, não, pode jogar a pedra. O espírito falou, não posso. O vosso bom Frei Luís, Rei Olha Luís. Só. Quando nós fomos fazer uma visita a Uberaba, fomos conhecer, né? O Chico ainda estava aí. E foi até foram algumas pessoas da Rádio Rio de Janeiro. A Carmen. Carmen, esqueci o sobrenome dela agora, me perdoe. Ela estava junto. E quando nós fomos no hospital de Pênfigo, estávamos todos no refeitório, conversando, fazendo culto. A dona Aparecida estava. E o ventilador de teto, aquele de metal. Gente, misericórdia. Olha, o ventilador funcionando, tal. Uma das hastes se desprendeu e ficou cravada no vidro da janela. Todo mundo assustou, mas se alguma coisa ali aconteceu, eu não sei se a situação poderia ter sido a parte mecânica que estaria desajustada, mas se não fosse a intervenção dos benfeitores, algo muito grave teria acontecido ali, né? Então, em todo momento, os fenômenos acontecem de forma anônima, até para nos socorrer, né? Não mais com aquele objetivo de serem o carro-chefe da tarefa. Chamar a atenção, né? Às vezes também a gente pode considerar que no caso aí, do exemplo que o Eduardo deu, muitas vezes os benfeitores espirituais, a gente pode considerar isso também, estavam precisando de um ambiente mais harmônico no lar, para que as faculdades de liberação de fluido, né, com mais facilidade,
por aquela criança para que aquela faculdade fosse melhormente utilizada. De repente, os benfeitores queriam levar àquele ambiente familiar espíritos enfermos, doentes, e precisavam de uma energia equilibrada. O menino possivelmente podia ter a energia, ou tem energia, mas às vezes por fatores de convivência no lar, Sim. a energia não apresentava a qualidade que era necessária para a produção, digamos, da cura, né? Então, com o culto no lar, facilitou isso. As energias dele encontraram o equilíbrio adequado, as qualidades adequadas, de modo que os espíritos pudessem fazer os tratamentos a entidades desencarnadas que ali eram conduzidas e a própria família, né? Porque o importante não é a energia em si, mas a qualidade delas. Para produzir no bem é necessária a qualidade do bem, né? Porque o mal não produz o bem, não intencionalmente, né? Porque a família na Terra é um laboratório, né? Ela não só é uma célula importante para a formação da sociedade humana visível de fora, como também para que a intervenção divina se faça no planeta, né? Por mais luta que a família carregue consigo, mas quando se reúne em torno da proposta do bem e do aprendizado, eu fico imaginando o que nós oferecemos a esses benfeitores, de receptividade. Em casa, como eu já falei outras vezes, a gente tem uma série de exemplos dessas intervenções que a gente poderia chamar de material. A própria Alicia, minha esposa, estava com um problema sério na perna, que foi que ela bateu num banco de concreto lá da UERJ, quando terminou a palestra do Divaldo, muitos anos atrás. Tinha muita gente, ela, quando levantou, que estava sentada, que foi sair lá para fora lá do evento, ela subiu no banco, escorregou e bateu com a perna, com a coxa no banco de concreto. Então ficou com muitas dores durante muitos dias e aquilo foi se avolumando, né? Criou-se um caroço ali de um considerável volume e doía muito. Na hora do culto, nós fazíamos o culto à época na casa dela, né? E na hora do culto era só começar o culto, né? Fazia a prece, começava o culto, aquela área ali ela ampliava como se fosse uma coroa do sol, ela ampliava numa vermelhidão a partir daquele centro onde estava o caroço interno. Ela ficava uma área, um diâmetro muito grande para a coxa e quente, que eu botava a mão, estava muito quente. E aquilo acontecia, aquilo permanecia o culto pela todo. Inflamação, né? Fica quente. Alguma coisa foi sério ali, porque ficou um caroço muito duro e doendo. Ficou um hematoma interno. Alguma coisa ficou séria. E durante alguns cultos, não lembro se foi 3, 4, 5, não lembro. Toda vez que iniciava o culto, aquela coroa de vermelhidão se ampliava, porque antes não tinha nada, só tinha o caroço doendo. Mas na hora do culto, aquela vermelhidão se ampliava, ia ficando quente, quente, quente. Terminava o culto, ele voltava ao normal. Isso ficou aí pelo período 3 ou 4 semanas, não sei, 4 cultos. Depois sumiu o caroço, sumiu tudo. Quer dizer, os benfeitores atuando limpando com essas energias, que alguém ali estava cedendo aquelas energias. Então a gente sempre lembra isso, né? Que às vezes a pessoa é dotada das energias mediúnicas, como se diz, né? Mas elas precisam da qualidade adequada para promover a cura, né? Porque expelir essas energias, todos nós expandimos essa energia. Alguns com mais qualidade, em maior quantidade, mas todos nós emitimos essas energias. E elas podem ser direcionadas para cura ou para alívio. Em determinadas situações, cura mesmo. De uma forma geral, alivia, né? Então é importante que a gente tenha preocupação em dar a melhor qualidade às energias de que nós estamos constituídos, né? Isso é interessante. Esse fato foi muito interessante e, vez por outra, a gente sempre lembra dele, além de outros tantos. Mas esse foi muito interessante porque ia ficando vermelho, vermelho, vermelho. O diâmetro ficava muito grande.
e quente, ficava muito quente, eu botava a mão, era muito quente. Quer dizer, é o benefício. É impressionante. Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos aí na segunda parte, no capítulo 2, do capítulo que trata das manifestações físicas e das mesas girantes. Estamos no item 63, lemos o primeiro parágrafo, correto, Maria de Fátima? Sim, vamos agora ao segundo parágrafo. Você lê, não é? Vamos nós. Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como que um fremito, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois o movimento de rotação se acentua e acelera, ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastarem-se da mesa, que continua a mover-se em todos os sentidos sem contato. Doutras vezes, ela se agita, se ergue, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente sua posição natural. O que vai contrariar aí as leis da física, não é? Não teria como a mesa se erguer e descer suavemente. Aparentemente contraria. Só aparentemente. Aparentemente contrariando aí, até porque ninguém está tocando na mesa. Ela sobe e desce suavemente. Algumas vezes ela caía bruscamente. Doutras entra a oscilar imitando o duplo balanço de um navio. Quer dizer, outro movimento que contraria as leis conhecidas da física. Afinal, mas para isso necessário se faz considerável força mediúnica. Se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo não raro a elevar-se até o forro da casa, quer dizer, praticamente no teto ali, sem que ninguém a tocasse. É um fenômeno realmente impressionante. Interessante, né? De modo a ser possível passar-lhe por baixo. Eu é que não passava, vai? Na hora que eu estivesse passando, o espírito falava, agora desce. Ei, Pablo, tu passava embaixo dessa mesa? Depois desce lentamente, baloiçando-se como faria uma folha de papel, ou senão cai violentamente, pode cair violentamente também, e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Não havia como, de forma nenhuma, contestar o fenômeno. O fenômeno foi claro, foi evidente, foi presenciado por diversas pessoas frívolas algumas, outras muito sérias, né, como o próprio Allan Kardec e outros sábios que acompanhavam aí as sessões. Do mesmo modo que a Miranda citou, quem já participou lá da tal brincadeira do copo, do compasso, viu que realmente o copo se movia sozinho. Para muitas pessoas era uma mera diversão, só que por detrás do fenômeno, Allan Kardec descobriu que estavam os espíritos, e aí toda uma doutrina surge, Paulo Renato. É interessante ver aqui, porque ele fala que o movimento pode ele afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se. Quer dizer, uma vez o movimento iniciado, as pessoas poderiam tirar a mão ali da mesa, do objeto, que ele continuaria no seu movimento. Mas, só relembrando que o movimento da mesa, a continuidade dele, a duração dele, está condicionada à quantidade de energia em que o objeto está saturado. Porque esse movimento, a gente sabe na própria física aí, das energias, que a vida para viver consome energia. Então, o movimento para se movimentar consome energia. Então, esse movimento, ele terá tanta duração quanto for a energia que ele estiver saturado. Então, às vezes, a pessoa só, por questões de expansão dessas energias, a pessoa não consegue, não tem possibilidade física mesmo de saturar aquele objeto com a quantidade de energia muito grande, de modo que, às vezes, o espírito só consegue fazer um simples movimento, porque aquele movimento que ele faz já desgasta a energia que foi emprestada à mesa. Então é só para relembrar que essas energias não vêm só do médium,
porque elas são conjugadas com as energias espirituais que os espíritos utilizam para aquele fenômeno, e essa energia também não é da mesma quantidade e da mesma intensidade. Cada médium tem essa expansão de energia de uma forma diferente. Então, nem todo médium chamado de efeito físico, que possibilita o movimento de um lápis, de repente ele não consegue fazer o movimento de uma mesa, porque ele não tem energia em quantidade adequada ou com a qualidade adequada. Interessante. Maria de Fátima Miranda. Não, nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Dito isto, né, nós já estamos aí, vamos entrar no próximo programa no item 64, lembrando que, apesar dos fenômenos hoje em dia não serem tão evidentes como conversamos, os espíritos, vez por outra, ainda produzem tais fenômenos, mas, sobretudo, eles utilizam mais dessas energias, né, que são as energias que um médium de efeito físico pode produzir, mais para o auxílio à saúde, né? Hoje em dia isso é muito comum. Nós lembramos aí que nas sessões do Lar de Frei Luiz, até pouco tempo atrás, nos trabalhos em que eles chamam de antigoécia, que na verdade são sessões de desobsessão, fenômenos físicos se produziram lá de forma muito intensa, até o desencarne do médium, né, o Gilberto Arruda, que era o médium que realmente tinha esse potencial mediúnico de efeito físico muito forte. Hoje em dia eles permanecem com o trabalho, sobretudo voltado para a área de saúde, né, e fenômenos físicos importantes foram observados lá, como são observados em muitas casas espíritas, só que de uma forma mais discreta, né? Os espíritos não precisam fazer a coisa de forma tão evidenciada como era antes, né? Promovendo tanta atenção, porque não é mais necessário. Nós já temos a doutrina, temos o conhecimento. Hoje o que importa não é mais o fenômeno, é justamente a gente estudar aquilo que os espíritos trouxeram e buscar a nossa reforma íntima e moral, né? Não por acaso o Espírito de Verdade recomenda Allan Kardec, aí no capítulo Cristo Consolador: Espíritas, amai-vos este o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Porque o fenômeno ele não tem realmente mais como função que teve naquela época, porque muitas pessoas que presenciam o fenômeno não se modificam moralmente. O fenômeno ele só serve para chamar a atenção no primeiro momento, mas não tem esse poder de transformador que somente o estudo sério, o estudo em grupo, meditando, ouvindo as palestras, pode fazer com que a gente verdadeiramente siga o objetivo da doutrina, que é a transformação interior e nos tornarmos pessoas melhores e fazermos a diferença na vida daqueles que sofrem. Esse é o grande objetivo nosso aqui na Rádio Rio de Janeiro: levar a doutrina, levar o Evangelho de Jesus para consolar, confortar e fortalecer a todos. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta e curiosos para saber o que o batedor fez. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, para continuar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Isso. E de vez em quando eu me engajo.
Astênio, vamos continuar. Sim, nós estamos na revista de maio de 1858. Estamos estudando a respeito do espírito batedor de Bergzabern, né? Então, nós vamos continuar o relato agora, que está sendo feito pelo um redator de um jornal alemão que publicou um jornal alemão, né, que publicou uma brochura, né? Então Sim. Isso que nós estamos lendo agora está na brochura alemã, tá? Então continua ele dizendo a respeito do batedor, dizendo o seguinte: quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado. Então, pode ser que alguém não tenha assistido o último programa. Isso aqui é porque o garoto acordou, o garoto que era, na verdade, o médium que possibilitava essas bateções, esses ruídos, né? Você acha que ele poderia ser chamado de sonâmbulo? O Kardec fala mais na frente, né, a semelhança com sonâmbulo. Tá? Porque ele dá ordens, né? Isso, Uhum. Bate uma, bate mil. Isso. Uhum. Bom, mas aí na nosso último encontro, foi dito que o garoto acordou e aí distendeu os membros, afastou o cobertor e se levantou. Então, a partir daqui, então, as pessoas que estavam na casa, e nesse dia esse próprio jornalista estava lá, né, começaram a fazer pergunta ao garoto, tá certo? Então, quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado, o que se mantinha diante de seu leito a apertar-lhe os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. Quer dizer, tinha alguma relação entre o joelho dele e ele batia no joelho. e o fenômeno lá, né? Bom, a criança dormiu novamente e as mesmas manifestações se reproduziram até que o relógio bateu 11 horas. Então ia inicialmente de 9h30, 10h30, agora já estava indo até 11 horas, né? Já batido. De repente o batedor parou. O menino entrou em sono tranquilo, o que foi reconhecido pela regularidade da respiração. E nada mais foi ouvido naquela noite. Pelo menos esse espírito deixava as pessoas dormirem. Né? De madrugada. De madrugada, Observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares. Então, quem está falando que observamos é esse jornalista, né? Sim. Observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares. Várias pessoas afirmaram que, quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era batida com muita exatidão. Então, pelo menos na área de música, ele era bastante culto, né? Bom, no dia 25 de fevereiro, estando adormecido, disse o menino: Não queres mais bater agora? Não queres mais bater agora, né? Uma afirmativa. Não queres mais bater agora. Queres arranhar. Pois bem, quero ver como o farás. Então o espírito já tinha falado com ele que agora não queria mais bater, queria arranhar, e o menino então aproveitou para dar a ordem, né? Quero ver como o farás. Com efeito, no dia seguinte, 26 de fevereiro, né, em lugar das pancadas, ouviu-se um arranhar que parecia vir do leito e que se tem manifestado até hoje. Os golpes se misturavam à raspadela, ora alternadamente, ora simultaneamente, de tal sorte que nas áreas de marcha ou de dança, a raspadura marcava a primeira parte e os golpes a segunda. Então, uma marcava a batida, outra marcava a raspadela, né? Conforme o pedido, a hora do dia e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagem ou por golpes secos. Então, se ele perguntasse, por exemplo, que horas são agora? Então, perguntasse a hora do dia, né? Ou se perguntasse qual a idade do fulano, perguntasse Entendi. Isso ao espírito, né? Então, fala assim: conforme o pedido, a hora do dia e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagem ou por golpes secos. Em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros, logo corrigidos na segunda ou terceira tentativas. Então, quando informava ele que estava errado, ele corrigia, né, a idade da pessoa. Bom, quando se dizia que o número na segunda ou terceira tentativas, quando se dizia que o número de pancadas não era exato. A miúde,
em vez de dar a idade pedida, o batedor executava uma marcha. Então, às vezes, ele desobedecia a ordem, ele fazia o que ele queria. Era rebeldezinho. Né? Então, é para mostrar que ele tinha vontade própria, né? Bom, a linguagem da criança durante o sono tornava-se cada dia mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou de ordens muito breves ao batedor, com o tempo se transformou numa conversa ordenada com os pais. Então, como se ele estivesse desenvolvendo mais aquele dom dele, né? Os pais participavam. Então, ele dormindo e conversava com os pais, dormindo. Perfeito. Né? Entendeu? Então, assim, um dia, ele se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos e, em tom de exortação e de instrução, disse-lhe que devia ir à missa, orar todos os dias e mostrar submissão e obediência aos pais. Só que essa conversa dele com a irmã foi durante o dia, ele acordado, né? À noite, retomou o mesmo assunto de conversa. Então, agora já dormindo, retomou o mesmo assunto de conversa. Em seus ensinamentos, nada havia de teológico, mas apenas algumas noções que se aprende na escola. Então, com base no que ele já tinha aprendido na escola, ele deu instruções à irmã. Né? Bom, antes dessas palestras, pelo menos durante 1 hora, ouviam-se pancadas e arranhões, não somente durante o sono do garoto, mas até mesmo no estado de vigília. Agora já começou a incomodar mais, né? Sim. Então, mesmo o garoto acordado, já se ouvia pancadas e arranhões. Independente do garoto, da vontade do garoto. Independente da vontade do garoto. Né? E você vê que, como o garoto não estava dormindo, o espírito não estava nem dependendo de ele estar fora do corpo para poder, exatamente, né, para poder provocar o fenômeno. Vimos-lo beber e comer enquanto as batidas e raspadelas se manifestavam, e o vimos também acordado a dar ordens ao batedor, que foram todas executadas. Você vê como é que foi se desenvolvendo? Então agora ele acordado, se estava, embora acordado, se ele estava vendo ou não o espírito, não sabemos, mas o fato é que ele dava ordem, passou a dar ordem ao espírito, mesmo ele estando acordado. Ele era gerador do fenômeno. Sim, ele oferecia, certamente, né, e o Kardec ele faz um comentário depois, né, nesse sentido, ele oferecia os fluidos necessários para que o fenômeno fosse provocado. Isso ele estando dormindo ou estando acordado. Né? Na noite de sábado, 6 de março, havendo o menino predito a seu pai, durante o dia e completamente desperto, que o batedor apareceria às 9 horas, várias pessoas se reuniram na casa do Sanger. Então você vê assim, ele informou ao pai durante o dia que às 9 horas o batedor se manifestaria. Então, muito provavelmente ele via e ouvia o batedor, né? Para que o batedor tivesse dito para ele, chego às 9 horas, né? E ele informar para o pai. É verdade. Bom, às 9 horas em ponto, 4 golpes foram batidos na parede com tanta violência que os assistentes se assustaram. E aí, como ele já tinha avisado antes a hora que ele ia aparecer, provavelmente a casa estava cheia, né? Curioso é que não falta, né? É verdade. Bom, logo e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira da cama e exteriormente. O leito abalou-se todo. Esses golpes manifestaram-se de todos os lados da cama, ora num lugar, ora noutro. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se no leito. Ninguém quer ter um fenômeno desse em casa, né? Eu confesso que eu gosto de dormir. Bom, a uma ordem do menino e das pessoas presentes, ora os golpes se faziam ouvir no interior do leito, ora no exterior. De repente, a cama levantou-se. Olha aqui, agora é um fenômeno de... A cama volitando? Né? Volitando. Então, de repente, a cama levantou-se em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram batidos com força. Então, a cama levantada e recebendo golpes, né? Mais de 5 pessoas tentaram, sem sucesso, fazê-la voltar ao chão. Tendo sido abandonada, ela se balançou ainda por alguns instantes, retomando depois a sua posição natural. Ela não caiu, ela retornou levemente. Né? Vocês veem, ouvintes, que tinham testemunhas. 5 tentaram
baixar a cama. Tentaram impedir que a cama se levantasse. E não conseguiram. Então, o fenômeno que estava ocorrendo era visto por todo mundo. Provavelmente, se eles se sentassem na cama, eles seriam levantados junto com a cama. Exatamente. Bom, esse fato já havia ocorrido uma vez antes dessa manifestação pública. Então, quer dizer, lá no silêncio, só entre a família, a cama já tinha se levantado, sim. Né? Toda noite também a criança fazia uma espécie de discurso. Então, obviamente, fazia essa espécie de discurso dormindo. Então, toda noite também a criança fazia uma espécie de discurso. Falaremos disso muito sucintamente. Antes de tudo, é preciso notar que o garoto, assim que baixava a cabeça, logo dormia. Então ele tinha facilidade para dormir, tá? Que nem eu, né? Então, assim, antes de tudo, é preciso notar que o garoto, assim que baixava a cabeça, logo dormia. E as pancadas e os arranhões começavam. Com os golpes, ele gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. A gente se lembra que no outro momento ele falou que o joelho dele doía. Né? Verdade. Então, assim, o mesmo não ocorria com as raspadelas. Então, com as pancadas ele se sentia mal, com as raspadelas não. Né? Então, o mesmo não ocorria com as raspadelas. Chegado o momento de falar, deitava sobre o dorso e sua face tornava-se pálida. Então, mais ou menos como se nesse momento o espírito estivesse falando através dele, né? Então, chegado o momento de falar, deitava-se sobre o dorso e sua face tornava-se pálida, assim como suas mãos e braços. Com a mão direita fazia sinal dizendo: "Vamos, vem para perto do meu leito e junta as mãos. Vou te falar do Salvador do mundo." Então era um discurso que ele ia fazer. Ele devia ser católico, porque... Provavelmente. Exatamente. Então cessavam os golpes e os arranhões. Então, quando ele chamava, vou te falar do Salvador do mundo, é como se houvesse um respeito, e aí as pancadas, os arranhões paravam enquanto ele ia fazer o discurso dele. Então cessavam os golpes e os arranhões, e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso do adormecido. Devia ser interessante, né? Aqueles jornalista, médico, tudo em silêncio para poder ouvir uma criança. Curiosos, né? Curiosos. Exato. A criança falava lentamente e de modo muito inteligível em puro alemão, o que surpreendia bastante, tanto mais quanto se sabia que era menos adiantada do que seus colegas de escola, sobretudo em virtude de uma moléstia dos olhos que a impedia de estudar. Obviamente que ele falava em alemão porque ele era alemão, mas ele falava em puro alemão, né? Quer dizer, numa linguagem corretamente. Acima da idade dele. Da idade dele e da própria capacidade pessoal dele, que ele coloca aqui, que ele era mais fraco do que os colegas da sala dele, né? Por causa de um problema que ele tinha nos olhos. Né? Bom, suas palestras versavam sobre a vida e as ações de Jesus, desde os 12 anos de sua presença no templo com os escribas, de seus benefícios à humanidade e de seus milagres. Em seguida, estendia-se sobre o relato de seus sofrimentos, censurando severamente os judeus por o haverem crucificado, apesar de seus numerosos atos de bondade e de suas bênçãos. Interessante, né? Porque o próprio espírito silenciava o barulho dele quando o garoto ia falar sobre esse assunto, o que demonstra um certo temor, uma certa reverência, mesmo de um espírito que estava provocando aqueles fenômenos, né? Terminando, o garoto dirigia a Deus uma prece fervorosa, rogando que lhe concedesse a graça de suportar, com resignação, os sofrimentos que lhe enviara, pois que o havia escolhido para entrar em comunicação com o Espírito. Então, nesse momento, ele sabia qual era a missão dele, por que aquilo estava acontecendo, né? Bom, pedia a Deus não o deixasse morrer ainda, pois era apenas uma criança e não queria baixar a tumba escura. Terminados seus discursos, recitava em voz solene o Pater Noster, o Pai Nosso, né? Após o que dizia: "Agora podes vir." Imediatamente as batidas e as arranhaduras recomeçavam. Não é interessante o caso, né? Então, quer dizer, inclusive ele nos remete a pensar que era um espírito que vivenciou o período que Jesus passou. Pode ser, né? Com essa Porque ideia. ele falava frases que era
acima da capacidade do menino. No mínimo uma grande experiência religiosa anterior àquela vida ele teve, né? Sim. Então, assim, mas aí quando ele terminou o discurso dele, que ele fez a prece, aí ele autorizou o espírito a vir, né? Então, assim, agora podes vir. Imediatamente as batidas e as arranhaduras recomeçavam. Quer dizer, então o discurso e a prece não impediram as arranhaduras, mas foram autorizadas pelo garoto. Ainda falou, e é interessante que o garoto, durante o sono, então, ele sabia que aquilo era uma missão dele, né? Ainda falou 2 vezes ao espírito, e a cada uma delas o espírito batedor parava. Percebeu? Cada vez que ele se dirigia ao espírito, o espírito parava de fazer o barulho, né? Dizia ainda algumas palavras e terminava assim: agora podes ir embora em nome de Deus. Era a verdadeira sessão espírita. Verdade. Né? Agora podes ir embora em nome de Deus. E despertava. Então, quem comandava o fenômeno era o garoto. Agora era o garoto, mas a intenção dele, do espírito, ele era religioso. Então, agora pode ir embora, tchau. Sim. Vai. E quando o garoto falava que ele podia ir embora, ele não insistia em continuar fazendo barulho. Ele ia embora, né? Bom, e é interessante também que o garoto usava a expressão em nome de Deus, né? Porque Kardec sempre orientou isso, né? Na lida com os espíritos inferiores, usar essa expressão em nome de Deus, porque dificilmente um farsante vai permanecer na farsa quando se lembra a ele Deus, né? A ideia de Deus. É verdade. Né? Prosseguindo, durante essas conversas, os olhos do menino ficavam bem fechados. Os lábios, porém, se mexiam. As pessoas que estavam mais próximas do leito podiam observar-lhe os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. O que demonstrava, se a voz era pura e harmoniosa, que ele não estava numa situação de medo, né, por exemplo. Senão a voz não seria pura e harmoniosa. Né? Ele tinha controle dos acontecimentos. Ao despertar, perguntavam-lhe o que havia visto e o que se tinha passado. Respondia: o homem que vem me ver. Onde está ele? Perto do leito com as outras pessoas. Vistes as outras pessoas? Vi todas que estavam perto de meu leito. Então, parece-me que essas outras pessoas que ele fala aqui devem ser outros espíritos, né? Compreende-se facilmente que tais manifestações, isso aí é o jornalista ainda falando, tá? Compreende-se facilmente que tais manifestações encontraram muitos incrédulos e que se supôs mesmo que essa história toda não passasse de mistificação. Mas o pai era incapaz de charlatanice, sobretudo de um charlatanismo que teria exigido toda a habilidade de um prestidigitador profissional, não mágico, né? Ele gozava da reputação de um homem honrado e honesto. Muito interessante a semelhança dele do jornalista com Kardec, né? Na análise dele, Sim. né? Para responder a essas suspeitas e fazê-las cessar, o garoto foi levado para uma casa estranha, quer dizer, para outra casa, então saiu daquela casa ali, né? Mal lá chegou e as batidas e arranhaduras fizeram-se ouvir na outra casa. E, obviamente, na casa de cá parou, né? Além disso, alguns dias antes, tinha ido com sua mãe a um pequeno vilarejo chamado Capéia, a cerca de meia légua de distância, à casa da viúva Klein. Ele se disse fatigado. Deitaram-no sobre um canapé e logo o mesmo fenômeno se produziu, lá numa casa que ele só foi visitar, né? Várias testemunhas podem confirmar o fato. Embora a criança demonstrasse estar bem de saúde, devia, apesar disso, ser afetada por uma doença, então isso os médicos que diziam, né? Devia ser afetada por uma doença que, se não fosse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos o seria pelos movimentos involuntários dos músculos e dos sobressaltos nervosos. Então os médicos achavam que encontravam a explicação nesses movimentos involuntários dos músculos, né, que era um problema puramente orgânico. Bom, chegando no final desse primeiro artigo, né, sobre o espírito batedor de Bergzaber, né, que foi escrito pelo jornalista Blanc, né, ele relata o seguinte: para terminar,
Destacamos que há algumas semanas a criança foi conduzida à casa do Dr. Beutner. Você vê que lá no início dizia que esse Dr. Beutner foi solicitado pelas autoridades para explicar o fenômeno, né? Então agora o garoto foi para a casa dele. Então, para terminar, destacamos que há algumas semanas a criança foi conduzida à casa do Dr. Beutner, onde deveria permanecer a fim de que o sábio pudesse estudar de mais perto os fenômenos em questão. Desde então, cessou todo o barulho aonde? Na casa do doutor? Né? Desde então cessou todo o barulho na casa do Sanger, a família dele, né? E passou para a casa do doutor. Certamente que o doutor não manteve lá mais do que uma semana. Né? Bom, então desde então cessou todo o barulho na casa do Sanger, passando todavia a produzir-se na casa do Dr. Beutner, né? Quem mandou ele levar o garoto para lá, né? E é interessante o que você está falando, que tinha um médico na pesquisa, e quando não encontravam o que explicar, eles tratavam com o louco. Então você imagina os medicamentos que dava, as alterações fisiológicas. Né? Porque nessa brochura não tem nenhuma informação a respeito de como esse Dr. Beutner tratava o garoto, né? E aí se foi fazer laboratório com o garoto, aí sim começou, começou o sofrimento do menino, porque querer dar tratamento material a uma questão que não é material... espiritual, é difícil. Não é? Bom, meu amigo, e aí nós estamos no último parágrafo desse relato da brochura mais alemã. Um minutinho, né? então? Exatamente para terminar esse parágrafo aqui, que é pequenininho, né? Ele termina, então, o texto lá na brochura, dizendo o seguinte: tais são, em toda a sua autenticidade, os fatos que se passaram. Nós os entregamos ao público sem emitir juízo de valor. Oxalá possam os mais entendidos dar-lhes uma explicação satisfatória. Então, assim ele terminou a brochura. Eu achei muito interessante a postura dele, né? Relatar os fatos. Ele era correto, né? Ele tinha moral. Sim, né? E só relata sem dizer assim, eu acho isso. Ele não achava nada, não era assunto da competência dele. Mas, Astênio, chegamos ao fim? Mais uma vez. Nossa Senhora. Eu... Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Que Jesus esteja com vocês. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.